Então, cara, nesse meio de automóvel foi algo, tipo assim, não foi esperado, né? É aquilo, você quando tem uma vida difícil financeiramente, você não escolhe o emprego. O emprego que aparece, você pega, né? Próximo da minha casa tinha um shopping de automóveis. E aí, assim que abriu, começou a dar muita vaga, muita vaga, muita vaga, muita vaga. E eu, então, por já ter trabalhado em Lava Jato e tal, resolvi pedir uma vaga de emprego dentro de uma loja. Na verdade, eram raias, né? Cada shopping, eles têm uma raia ali, que são vagas destinadas às lojas que contratam ali para poder vender os carros lá dentro. E eu pedi uma vaga, fui aceito, porque já tinha uma certa experiência, porque eu trabalhava com Lava Jato e tal. E comecei a trabalhar nisso. E tem muita gente que fala assim, pô, você foi trabalhar com carro que você gostava, tal? Dizer pra você que eu não gostava. Por que que eu não gostava? Porque era algo surreal, né, irmão? Tipo assim, de eu almejar poder ter um carro porque eu não tinha condição financeira nem pra poder ter uma moto, pô. Até pra ter uma bicicleta já era difícil. Então, eu comecei a trabalhar com carro por conta de necessidade. Foi questão de necessidade. Então eu começo a trabalhar com automóvel lá nesse shopping, viro guaribador lá, né, limpando os carros. E ali já trabalhando como guaribador limpando os carros, eu via, pô, que o vendedor, e nessa época o mercado era muito mais aquecido que hoje, né, que era o cliente de porta. Era o cliente de porta, não tinha, o cara que queria comprar o carro, ele iria no local procurar. Hoje a gente vive hoje a fase da internet. E eu vi que, pô, o cara que era vendedor, tinha um carro, o cara que era um bom vendedor, tinha uma situação legal. Eu falei, pô, cara, eu preciso chegar ali. Eu preciso chegar ali. E eu ficava muito interessado, tanto em aprender muito mais do que eu fazia, mas também conseguir ter uma oportunidade para poder ser vendedor, para querer poder mudar de situação, para poder querer ajudar minha mãe, entendeu? Então, eu comecei a trabalhar lá, trabalhei durante um tempo, fiquei um tempo como guaribador. Depois o shopping, que a tendência desses shoppings, né, começaram a cair. Tive uma oportunidade para ajudar, mas mais como um ajudante de vendas ali, mas que não era um vendedor, até porque não tinha mais movimento. E até que foi que fechou o shopping. Fiquei desempregado, tal, e fui trabalhar em outras profissões, né, cara? Porque você não escolhe. E eu também não tinha um nome ou um know-how como um vendedor para poder entrar dentro de uma concessionária, como para poder trabalhar em outro local, porque não comecei a aprender só, né? E aí comecei a trabalhar em outras coisas, em várias coisas. Nessa época eu também era músico, né? Como pô, morador de comunidade, o cara quer ser jogador de futebol, o cara quer ser isso, aquilo. Eu, como já tinha a galera lá que tocava um pagode e tal, eu fui também por esse lado. E aí nessa parte eu dividia tanto o meu trabalho com a música. Até que passa um período disso aí, depois de um bom tempo, eu acabo me convertendo e começo a seguir a Cristo. Eu acho que é a partir desse momento que eu começo a seguir a Cristo, que as coisas começam a mudar na minha vida. Eu começo a ter um novo entendimento das coisas e começo a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Porque a grande questão, todo mundo acha que você tem uma vida difícil e complicada, é porque você não tem oportunidade. Mas eu acho que muito, pelo menos por mim, é também pela questão da mente, né? De mudar a tua mentalidade para entender o mundo que você quer viver, para poder se preparar para poder viver algo que você nunca viveu, que você nunca sonhou. E eu acho que depois que eu entrego a minha vida a Jesus e eu começo a olhar para isso, eu vejo que o, eu vejo que as coisas são diferentes. Eu começo a ter o entendimento que para poder eu chegar onde eu quero chegar, eu tenho que me preparar. E foi quando deu esse start em mim. Eu comecei a trabalhar em outras coisas, até que acontece novamente de eu voltar, né, já com
convertido, já era evangélico, acontece de eu voltar a trabalhar no automóvel. Eu vou trabalhar dentro de uma concessionária como guaribador, tendo que limpar muito, 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 muito carro mesmo, sabe? Mas feliz da vida, porque eu estava num local onde eu já conhecia, num ramo que eu gostava, né? Que eu, pô, comecei a gostar daquilo que fazia. Até que acontece uma situação de eu estar limpando o setor lá de uma concessionária, os carros. Eu vi um rapaz lá limpando o carro e o cara parecia ser o vendedor, o gerente numa lojinha pequena. E eu falei assim: fala, irmão, tudo bem e tal. Comecei a conversar com ele perguntando se ele precisava de um guaribador. Ele falou: cara, tô precisando. O rapaz que trabalhava aqui saiu e, cara, não tem ninguém. Eu falei: pô, beleza. Eu fui falar com ele, mas não foi pra perguntar por mim, porque eu, pô, cara, eu tava bem, legal, tranquilo onde eu estava. Aí eu fui perguntar para um amigo meu que tava precisando trabalhar. Comecei a conversar com o cara, falei das experiências que eu já tinha trabalhado em algumas agências. Ele falou assim: pô, faz o seguinte, cara, eu não quero teu amigo não. Tenta colocar o teu amigo no teu lugar e faz o seguinte: você quer aprender a vender, quer ser vendedor? Então tenta colocar o teu amigo no teu lugar e vem trabalhar comigo. Que você vai limpar carro de manhã e à tarde você vai tomar um banho, vai se preparar e eu vou te ensinar a vender. Então é aí que eu começo a minha trajetória como um vendedor, como um auxiliar de vendas. É ali que eu começo